temos a pronúncia. Mas como você vai saber se a sua pronúncia está correta se eu não estou aí com você? Uma forma que eu encontrei para solucionar esse problema é usando o Google Tradutor. O Google Tradutor é uma ferramenta de inteligência artificial, mas ainda assim não pode ser comparado com um humano. Por isso, você vai focar na pronúncia e não na tradução. Você vai ver se a sua pronúncia está certa ou não quando você lê o texto. Para usar essa ferramenta de forma efetiva, a única coisa que você precisa fazer é baixar a ferramenta no seu smartphone na loja de aplicativos online. Depois que você já baixou o aplicativo do Google Tradutor no seu celular, você tem que deixar ele do inglês para o português e ler o texto para ele, de acordo com as pronúncias ensinadas em cada unidade. Nas unidades, eu ensino as pronúncias de cada palavra, além de ensinar o significado. Eu me preocupei em ensinar a maneira como nós falamos, ou seja, como se nós estivéssemos falando em português, e não me preocupar na fonética. Nesse curso, a Escola Avançada se preocupou com que você ganhe tempo e aprenda a pronúncia de cada palavra de forma rápida e fácil. Sendo assim, do lado de cada palavra ou verbo em inglês, está escrito da forma que você precisa pronunciá-la, como um falante da língua portuguesa, sem precisar aprender a ler na fonética do inglês. Quando você usar o Google Tradutor, não foque na tradução do conteúdo, se a tradução está certa ou não, e sim se ele entendeu o que você quis dizer quando você falou em inglês. O principal objetivo aqui é saber se de fato você está aprendendo a pronúncia correta na língua inglesa. Procure sempre falar numa velocidade normal, nem tão devagar e nem tão rápido. Sempre falando cada palavra de forma clara para que a máquina consiga te entender. Repita quantas vezes for necessário, caso a máquina não tenha te entendido. É importante ressaltar que isso pode levar algum tempo e não fique frustrado caso você tenha que repetir diversas vezes até a máquina entender o que você está dizendo. Esse exercício pode por vezes ser um pouco cansativo, mas é um processo poderoso no seu aprendizado de inglês. Eu vou agora dar um exemplo. Sempre pegue frases pequenas. Não comece a ler um texto todo, porque senão vai acabar sendo muita coisa e você vai precisar repetir ele diversas vezes. Então, um exemplo. Eu tenho aqui o meu Google Tradutor. Eu vou colocar ele em transcrição do inglês para o português. Most people have heard the story of the lost island of Atlantis. Depois que você fala a frase, ele vai te dar a tradução, mas como eu disse, não é o que você precisa prestar atenção. Ele entendeu o que eu quis dizer e pronto, é isso. Lembrando para você não focar na tradução em português, e sim no texto que ele deu em inglês quando você estava falando. Vê se o texto que o Google Tradutor passou em inglês bate com o texto que você leu. E aí, vamos supor que você não saiba pronunciar a palavra corretamente. Tudo que você precisa fazer é escrever no Google Tradutor a palavra que você quer saber a pronúncia. Então, por exemplo, vou escrever aqui, together. Bem do ladinho da palavra, ele tem um sinalzinho som. Quando você clicar nele, você vai ouvir o Google Tradutor pronunciando essa palavra. E assim você vai treinando a sua pronúncia. Uma vez que você já aprendeu a pronúncia, você repete para ver se está certo. Together. E aí ele vai aparecer a tradução e a certeza de que você pronunciou a